Olá pessoal, hoje nós vamos ter a unidade temática Geometria e o descritor a ser trabalhado hoje vai ser o D34. O que ele diz? Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema. Então aqui primeiro a gente tem que ver equação do primeiro grau. Quando é que uma equação ela é do primeiro grau? É quando o expoente maior que está naquela equação é o expoente 1. A partir do momento que nós temos o expoente 2, já é uma equação do segundo grau. Expoente 3, uma equação do terceiro grau. E assim sucessivamente. Então, expoente 1, equação do primeiro grau, tá? E um sistema de equações. O sistema de equações é quando nós vamos ter mais de uma equação para solucionar. Nós vamos ter agora duas equações, tá? Então, vem comigo, vamos começar. Aqui nós temos probleminha de balança, bem básico, tá? Ele diz, aqui nós temos duas balanças. Vejam que os pratos, eles são, a massa dos pratos, eles são equivalentes. Ou seja, nenhum prato está mais alto, nenhum prato está mais baixo. O peso contido no primeiro prato é o mesmo contido no segundo prato. A mesma coisa está aqui. O peso desse primeiro prato é equivalente ao peso contido nesse segundo prato. Então, aqui nós temos duas situações. Uma balança com uma situação, outra balança com uma outra situação. E a gente vai montar aqui um sistema de equações, uma equação para cada situação, ok? Então, vamos começar. Como a balança está equivalente o peso dos pratos, ou seja, aqui nós temos uma pera, aqui nós temos uma maçã e um peso de 100 gramas. O peso, ele é igual nos dois pratos, tá? Então lá, para a pera, nós temos pera e maçã. Para a pera, eu vou chamar de X. Para a maçã, eu vou chamar de Y. Então, no primeiro prato, nós temos uma pera, X, que é igual. No segundo prato, nós temos uma maçã mais um peso de 100 gramas. Ou seja, maçã não é Y mais 100 gramas. Temos a primeira equação, X, que é igual a Y mais 100. Primeira situação. Agora a segunda situação, que é a segunda balança. Na segunda balança, nós temos em um prato uma maçã e uma pera. Então, nós temos X mais Y. Trago para cá. X mais Y, que é igual, volto. No segundo prato, nós temos um peso de 200 gramas, 20 gramas, mais 200 gramas. Então, aqui nós temos um total de 420 gramas. Vem para cá novamente. 420 gramas. Ou seja, a maçã mais a pera vai ser igual a 420 gramas. Veja que nós colocamos aqui uma equação para cada situação, no caso das balanças ali. Essa identificação, esse descritor, não pede para que a gente desenvolva o sistema. Pede apenas que a gente saiba identificar qual é o sistema que está contido na situação, ok? Então, vamos aos itens para a gente começar a praticar. Primeiro item. Deixa eu apagar logo, né? Primeiro item. Edson e Lilian são donos de uma lojinha de conserto de computadores. Eles compram algumas peças para a loja e juntos pagaram R$320. Ponto. Agora querem saber quanto cada um gastou.
sabe-se que Edson pagou o triplo de Lilian. Qual a alternativa apresenta o sistema de equações que representa o problema? Então, temos uma situação problema e a gente vai transformar em um sistema de equações. Então, vamos lá. Nós temos duas pessoas nesse problema. Nós temos Edson e nós temos Lilian. Edson nós vamos chamar de X e Lilian nós vamos chamar de Y. Na primeira parte do problema diz que eles são donos de uma lojinha de conserto de computadores e que eles juntos compraram algumas peças e que juntos pagaram R$320, ou seja, os dois juntos pagaram R$320. Lilian, Edson mais Lilian gastaram juntos 320. X mais Y igual a 320. Na segunda parte do problema, agora ele quer saber quanto foi que cada um gastou. Por quê? Na situação diz que Edson pagou o triplo do que Lilian pagou. Ou seja, Edson pagou o triplo do valor de Lilian. Lilian não é Y? Então, Edson, o valor que Edson pagou foi o triplo do valor de Lilian. Temos aqui o nosso sistema que representa aquela situação problema. Vamos conferir as alternativas? Letra C. X mais Y igual a 320 e X que é igual a 3Y. Próxima questão, questão 2. Na sétima série, há 44 alunos entre meninos e meninas. A diferença entre o número de meninos e o número de meninas é 10. Qual é o sistema de equações do primeiro grau que melhor representa essa situação? Nós temos agora meninos, tá? E temos meninas. Na ordem, meninos nós vamos chamar de X e meninas nós vamos chamar de Y. Na sala, juntando as meninas e os meninos, tem um total de 44 alunos. Então, como é que a gente deve fazer? Somar X com Y, ou seja, X mais Y igual a 44. E depois, presta bem atenção nessa nomenclatura aqui, ó. A diferença entre o número de meninos e o número de meninas é 10. O que é a diferença? Significa subtrair. Então, a diferença entre meninos e meninas. Então, é a diferença entre meninos e meninas entre X e Y. A diferença entre X e Y vai ser igual a 10. Temos aqui mais um sistema. Vamos ver qual é a alternativa correta? Letra C, ó. Meninos, mesmo que não esteja a primeira equação na parte superior, a segunda na inferior, mas elas estão contidas dentro do sistema, certo? Ó, meninos mais meninas igual a 44. Meninos menos meninas igual a 10. Tá correto também. Então, vamos à questão 3. Vamos à questão 3. Um teste é composto por 20 questões classificadas em verdadeiras ou falsas. O número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades, sendo X o número de questões verdadeiras e Y o número de questões falsas. O sistema associado a esse problema é, então, ó, questões verdadeiras, X, questões falsas, Y. O total de questões aqui, 20 questões, ou seja, a quantidade de questões verdadeiras mais a quantidade de questões falsas, que é Y,
vai ser igual a 20. E agora vamos reler a segunda parte. O número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades. Ou seja, a quantidade de questões verdadeiras tem 4 questões verdadeiras a mais do que as falsas. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, quando eu pegar a quantidade de questões verdadeiras e tirar as falsas, vai ter um valor de 4. Essa foi uma subtração que eu acabei de fazer, então é exatamente o que nós vamos colocar. A quantidade de questões verdadeiras menos a quantidade de questões falsas serão 4. Quando eu fizer essa subtração, isso quer dizer que esses 4 aqui é a quantidade de questões verdadeiras de onde foi subtraído. Vamos para lá para ver se nós temos esse sistema. A alternativa D, exatamente igual. Vamos de novo, ó. Questões verdadeiras mais questões falsas, total de 20 questões. Se eu pegar a quantidade de questões verdadeiras e tirar a quantidade de questões falsas, vai ficar um número de 4, porque nós temos 4 questões verdadeiras a mais do que a quantidade de questões falsas. Então, esses sistemas a gente tem que trabalhar muito com a lógica, tem que ter o raciocínio lógico, a gente ir aí trabalhando ele bem direitinho para conseguir montar o sistema e depois desenvolver, mas por enquanto a gente está só montando, tá? Questão 4. Paguei R$ 75 por um par de chuteiras e uma bola. Se eu tivesse pago R$ 8 a menos pelo par de chuteiras e R$ 7 a mais pela bola, seus preços teriam sido iguais. O sistema de equações do primeiro grau que melhor traduz o problema então, quando ele comprou o par de chuteiras e a bola, ele pagou R$ 75. Então, nós vamos utilizar para chuteira X, para bola Y. Um par de chuteiras mais uma bola, 75, ou seja, X mais Y igual a R$ 75. Aí na segunda parte do problema ele diz que se ele tivesse pago R$ 8 a menos pela chuteira e R$ 7 a mais pela bola, ele teria pago igual. Então, é só eu pensar, se ele tivesse comprado a chuteira menos, não é R$ 8 a menos, então o valor da chuteira menos R$ 8 ia ser igual o valor da bola se ele tivesse pago pela bola R$ 7 a mais. Então, o valor da bola, Y mais R$ 7. Nós temos esse sistema de equações. Vamos lá? Alternativa A. Vamos só deixar mais claro. A chuteira mais a bola foi pago R$ 75. Se ele tivesse pago R$ 8 a menos na chuteira e R$ 7 a mais na bola, o valor deles dois seriam o mesmo. Por isso que nós temos a igualdade aqui, tá? Então, vamos à quinta questão. Quinta questão. Em um jogo de tênis de mesa, João e Carlos marcaram juntos 32 pontos. A quantidade X de pontos marcados por João foi igual à metade da quantidade Y de pontos marcados por Carlos. Qual é o sistema que melhor representa essa situação? Então veja que já vem dizendo, juntos eles marcaram 32 pontos. E ali já foi dito que X é para Carlos e que Y é para João. Então juntos, Carlos mais João fizeram 32 pontos. E que
que a quantidade de pontos marcados por João foi igual à metade da quantidade Y de pontos marcados por Carlos. Ou seja, o valor de X, o valor de Carlos, é igual à metade. O que é a metade? Não é dividido por 2, não é 1/2 metade dividido por 2 ou 1/2. Ou seja, a metade dos pontos marcados por João, que João é Y. Vamos ver se nós temos esse sistema nas nossas alternativas. Alternativa C, ó. Carlos, pontos de Carlos mais pontos de João, 32 pontos. O ponto de Carlos representa metade da pontuação de João. Metade, não é 1/2? Então, certinho. E, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus. Que Ele os abençoe, nos abençoe. Um beijo no coração de vocês.